Oiê, bora pra mais uma aula? A aula de hoje é sobre os fundamentos do cinema para iluminar uma cena. A gente vai passar por 9 tópicos importantes na hora de iluminar uma cena, sempre com base no que o cinema faz. Eu fui diretora de fotografia de um curta-metragem chamado Aplausos, que inclusive foi indicado em um festival na Rússia. E pra quem não sabe, o papel de uma direção de fotografia em um filme é transformar a intenção narrativa em uma imagem, usando luz, enquadramento, cor, movimento e composição. Basicamente é tudo que tu vê em um filme. Eu vou deixar em anexo nessa aula toda a construção de luz e composição que eu fiz na pré-produção desse filme. E eu vou passando durante a aula também alguns frames do filme. O filme em si tu ainda não consegue assistir porque ele ainda tá passando pelos festivais, então ele fica meio que guardado por um tempo. Essa aula faz parte do módulo de gravação do meu curso Meu Jeito de Criar. Por lá eu te mostro como eu crio os meus vídeos e a partir disso você descobre o seu próprio jeito de criar. Eu vou deixar um cupom de desconto especial para você que tá assistindo pelo YouTube. Agora bora voltar pra aula. Se tu assistiu a aula passada sobre iluminação de personagem, a gente falou sobre iluminação de 3 pontos, provavelmente tu já entendeu a lógica da luz principal, da luz de preenchimento, da luz de recorte. Então nessa aula eu vou trazer exemplos mais voltados pro cinema e de como você pode aplicar nos seus vídeos também. Eu já comentei por aqui que iluminar uma cena não é só deixar a imagem bonita ou mais clara. Nessa aula eu vou contra a tudo que você provavelmente já escutou sobre iluminação e o ponto principal é quanto menos luz, melhor. Iluminar uma cena é decidir o que o público vai sentir, é decidir para onde o olhar da pessoa vai primeiro, é decidir se aquela cena parece íntima, fria, misteriosa, confortável, tensa, delicada, natural ou dramática, enfim. A luz não tá ali só para mostrar o que tá acontecendo e para deixar tudo claro. A luz precisa vir junto com a narrativa e quanto mais você começa a entender isso, menos você depende de fórmulas prontas. Uma coisa que eu gosto muito é assistir filmes tentando entender onde as luzes estão posicionadas e de que forma aquela iluminação se encaixa com a cena. Se vocês escutarem um miado, é o meu gato. Fazer esse exercício de assistir um filme com esse olhar mais técnico me tira desse lugar de apreciação e me coloca ali a entender o que está acontecendo naquela cena. Mas vamos lá, quais são os fundamentos do cinema para iluminar uma cena? Primeiro, iluminação não é clarear tudo. Uma das primeiras coisas que eu acho importante a gente entender é que iluminar uma cena não significa simplesmente deixar tudo claro. Muita gente quando começa tem medo da sombra. Parece que a sombra é um erro, tem medo de deixar a cena escura. E claro, aqui eu quero propor o contraste, a sombra como narrativa e não um erro de exposição, de câmera ou de iluminação que vai deixar a sua cena escura, principalmente o seu personagem principal. Uma coisa é contraste, outra coisa é errar a iluminação. Eu vou desenvolver melhor esse papo durante essa aula. Levando para um lado mais prático, nos filmes que tu assiste, eles têm mais sombra ou mais claridade? Claro que depende de filme para filme. Cada um carrega ali uma atmosfera, uma carga e tudo acaba ligando com a narrativa do filme, né? Mas o cinema preza muito mais pela sombra do que pela luz. A sombra cria profundidade, cria mistério, cria contraste e tudo isso traz mais volume para aquela cena. Uma imagem completamente iluminada, sem sombra nenhuma, não passa intenção, não passa profundidade. Então, antes de pensar em adicionar luz, começa pensando também em onde você não quer luz. Um exercício legal de fazer é deixar o ambiente completamente escuro e a partir daí você vai adicionando um por um os pontos de luz que você pensou para aquela cena. Então tu vai fazer assim, adiciona, por exemplo, a tua luz principal, se insere no ambiente, grava alguns segundos, assiste, depois dá o play, né, no vídeo com calma, e entende como essa luz se desenhou no seu rosto, como ela reverberou no seu cenário, e a partir daí você vai adicionando o restante das luzes. Ou não também, não adiciona mais nenhuma, deixa ali só uma. Dessa forma, tu acaba lidando com a luz pensando em camadas. Uma cena pode ser muito mais interessante quando nem tudo está sendo entregue de forma óbvia. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, não tente clarear tudo. Segundo, iluminação motivada. Um conceito muito importante no cinema é a iluminação motivada. Eu tenho um exemplo para te dar. A iluminação motivada é quando a luz da cena parece ter uma origem lógica dentro daquele ambiente.
Calma que eu te explico. A luz não aparece do nada, ela precisa vir de algum lugar que faz sentido para aquela cena. Eu vou te dar um exemplo. No filme que eu fui diretora, a gente tinha uma situação bem desafiadora para montar uma iluminação, porque o ambiente era muito pequeno e a parede era muito próxima de onde o ator ia ficar a grande parte das cenas. Isso é um desafio porque eu não tinha espaço para criar camadas, para criar essa profundidade. O que eu usei para fazer essa profundidade foi criar uma luz de recorte nele com um LED posicionado fora da janela, simulando uma luz de rua. Então esse LED não estava no meu quadro. Dessa forma, eu dei sentido para uma luz que estava inexistente e ela foi a grande responsável por criar essa profundidade na cena e fazer o recorte no ator. O mais importante é que essa luz precisa parecer que pertence àquele cenário. Esse é o princípio da iluminação motivada. Tu observa o ambiente e pode se perguntar de onde essa luz viria se essa cena fosse real. Ou como eu posso reforçar, controlar ou transformar essa luz para ela parecer real e natural. Eu tenho outro exemplo para te dar. Eu tenho aqui um abajur no meu cenário. Esse abajur sozinho, ele não tá fazendo o recorte do meu rosto e me separando do fundo. Ele apenas está ali no meu cenário como uma luz de recorte, só que ele não teve força suficiente para chegar até mim. O que eu fiz para essa luz ser representada foi colocar um LED que não aparece no meu quadro. Esse LED aqui tá com a mesma temperatura de cor do abajur e ele tá simulando a luz do abajur. E para isso eu tiro ele de quadro, porque eu não preciso que ele apareça, e com isso eu tenho uma luz de recorte muito mais marcada no meu rosto e ela simula a luz do abajur. Então essas luzes ajudam muito a construir a sensação de realidade da cena, porque quando o público vê uma fonte de luz dentro do quadro, ele entende de onde a luz está vindo. Então pensa também se esse abajur não tivesse ligado. Eu vou até desligar para vocês verem. Primeiro que a gente perdeu completamente a profundidade desse quadro e o nosso cenário está completamente apagado. Mas ainda assim, eu tenho uma luz de recorte aqui, só que ela não tá sendo explicada. E tudo bem também, ela nem sempre precisa ser explicada, mas ela fica muito mais interessante quando ela é explicada. E é isso que o cinema faz muito. Sempre existe uma intenção e um significado para as luzes que estão acontecendo no quadro. Antes da gente ir pro próximo tópico, eu quero dar um recado. Eu vou sortear um kit de iluminação da Socani para os primeiros 50 alunos do curso. É um Socani X60 para você fazer luz principal e o X8 para luz de recorte ou preenchimento. Inclusive são essas luzes que estão fazendo a iluminação dessa aula. Para participar é mais simples do que tu imagina. Se tu já adquiriu o curso e é um dos 50 primeiros, tu já tá participando. Então entra na nossa comunidade que por lá eu vou dar mais informações sobre a data do sorteio. Bora voltar para a aula. Terceiro, direção da luz. A direção da luz pode mudar completamente a intenção da cena. Uma luz vindo de frente tende a deixar a imagem mais plana, tudo mais chapado. Imagina se esse LED que tá aqui a 45 graus estivesse completamente na minha frente. Ia deixar a imagem completamente chapada e ia tirar todas as sombras que eu criei no meu rosto. Uma luz vindo de lado, que é o meu caso aqui, cria mais volume. Ela desenha melhor o rosto, mostra as texturas, cria esse contraste de luz e de sombra. E aí, quanto mais tu traz ela para lateral, mais essa sombra vai ficar marcada. Uma luz vindo de trás pode separar a personagem do fundo, pode criar silhueta, pode trazer mistério, é uma luz bem artística. Uma luz completamente vindo de cima também não é muito correto, porque ela tende a criar sombras mais pesadas no rosto. A não ser que tu monte um setup onde essa luz de cima faz uma luz de recorte e não a tua luz principal. Então ela fica mais fraca, a intensidade dela fica menor do que a tua luz principal. E esse recorte vindo de cima é bem bonito. Se souber usar, fica bem legal. Uma luz vindo de baixo costuma gerar também uma certa estranheza, né? Porque não é uma direção de luz comum no nosso dia a dia e cria umas sombras bem diferentes assim no rosto. É muito usado em filmes de terror. Então não existe uma direção certa, existe uma direção que combina ou não com a intenção da tua cena. Por isso que quando a gente pensa em montar uma iluminação mais artística e pensada com uma certa intenção, a gente deve se desprender de regras e tentar entender os fundamentos por trás. Se você quer uma cena mais natural e suave, talvez uma luz lateral até da janela pode funcionar muito bem. E aí é interessante fazer uma difusão nessa luz. Com a janela tu consegue colocar um difusor na frente e com um LED artificial tu coloca uma softbox. E se tu quer algo mais dramático, aí vem uma luz mais lateral, pode vir bem na lateral para deixar as sombras bem mais marcadas, e essa luz pode vir mais dura, criando mais contraste. Então se tu tá usando uma luz artificial, talvez não jogaria uma softbox, talvez deixaria ela vir mais dura. Enfim, é importante entender que a posição da luz, ela não
vem de uma forma aleatória. Ela precisa conversar com o que a cena quer transmitir e ela impacta diretamente na narrativa. Mas assim, se tu quer iluminar um personagem para um vídeo entrevista, por exemplo, um vídeo de criação de conteúdo ou até essa aula que tu tá assistindo, a regra dos 3 pontos que a gente falou na última aula vai ser muito útil para você. 4. Luz dura e luz suave. E aqui é um complemento do que eu já havia falado sobre luz dura e suave, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. A luz dura te traz uma cena com sombras bem mais marcadas e com isso ela traz alguns significados e sensações. Ela pode trazer uma sensação mais dramática, como eu já tinha falado, mais intensa, mais densa. É muito usada quando tu quer mais contraste e mais textura também. Ela traz uma tensão e uma estética muito mais forte. Agora já a luz suave, ela cria essas sombras de uma forma mais delicada. Ela costuma deixar a imagem, querendo ou não, mais bonita, mais natural também e até mais confortável. Mas aqui tem um ponto importante. A luz suave não significa que é uma luz sem sombra. Esse é um erro comum. Tu pode ter uma luz suave e ainda assim ter muito contraste e muita sombra. A diferença é que a passagem entre o claro e o escuro é mais delicada, é mais difundida. Enquanto com a luz dura, a gente tem essa marcação muito mais óbvia. E tu também pode criar essa luz suave com luz natural, nada impede. É só tu te posicionar a 45 graus de uma janela e é importante que tenha algum difusor entre a janela e você. Inclusive pode ser até uma cortina branca, serve muito bem para difundir a luz. E agora sobre luz artificial, pra gente ter uma sombra suave, precisa ter uma softbox e quanto maior ela for, mais suave essa luz vai ser. Onde tu pode buscar alguns estudos interessantes para entender luz dura e luz difusa é assistindo videoclipes. Eu gosto muito de assistir videoclipes porque é um campo onde tem muita experimentação, é um campo muito artístico. Então é uma boa forma de estudar a iluminação. Principalmente isso que a gente está falando, iluminação mais difusa, iluminação mais dura. O campo da moda, o fashion film, usa bastante luz dura de uma forma mais estilizada. Vale o estudo e vale a pesquisa também. 5. A relação entre luz e sombra. Uma das coisas que mais deixa uma imagem cinematográfica é o contraste. Uma cena com mais contraste pode parecer mais dramática, mais intensa, mais misteriosa. E aqui a gente não tá falando só sobre criar contraste no rosto, a gente tá falando sobre cenário, sobre deixar a atmosfera com mais contraste de um modo geral. Porque se a gente deixa tudo no mesmo nível, sabe o que parece? Que a imagem fica sem hierarquia. Se tu ilumina tudo, tu não direciona o olhar de quem tá assistindo. Tu não mostra pra aquela pessoa o que tu quer que ela veja primeiro. O olhar de quem tá assistindo não sabe pra onde ir, porque tá tudo iluminado. E geralmente um comentário sobre o vídeo tá amador ou não é por conta da iluminação daquele vídeo, não da câmera que foi usada ou do cenário ou de qualquer coisa. É sobre a iluminação. Então pensa na iluminação como uma forma de guiar o olhar. O que é mais importante na cena deve receber mais atenção. Às vezes o fundo precisa estar mais escuro para o personagem se destacar. Às vezes o fundo precisa ter um ponto de luz para não morrer completamente. No meu caso aqui, se eu não colocasse esse abajur, o meu fundo ia morrer completamente, como vocês viram. Às vezes tu monta um setup e tá achando aquela cena sem vida, parece que não tá boa, e talvez a melhor solução não seja adicionar mais luz, e sim tirar a luz, ou reposicionar alguma luz. E vou te falar, muitas vezes uma cena melhora quando você remove luz. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui pra vocês. Quando eu mandei fazer a minha mesa de trabalho, eu logo pensei em colocar uma fita de LED, porque eu achei que seria uma luz perfeita pra fazer luz de recorte. Eu simplesmente ia ali e ligava o meu LED, botava a minha câmera e ligava a minha luz principal e pronto, meu setup tava feito. Só que quando eu montei esse setup pela primeira vez, um setup que eu tava pensando há muito tempo e que eu literalmente coloquei aquele LED ali pra facilitar a minha gravação e ser a minha luz de recorte principal, quando eu liguei esse LED pela primeira vez, eu percebi que não ia servir pro estilo de vídeo que eu queria trazer. Eu vou ligar para vocês entenderem. Quando eu ligo a minha fita de LED, a luz se espalha e eu perco completamente a profundidade do meu vídeo. E não é como se eu não quisesse uma luz no meu cenário. Eu quero, eu preciso, até por isso que eu coloquei o meu abajur. Mas essa fita de LED, ela se espalha e por isso eu preciso removê-la do meu cenário. Inclusive, eu vou desligar ela. Saber criar esse contraste, essa relação entre luz e sombra é o que diferencia uma imagem amadora de uma imagem profissional e bem construída. 6. Temperatura de cor. Eu falo bastante de temperatura de cor em 2 aulas aqui do curso,
curso. A primeira é a câmera no modo manual e a segunda é a nossa primeira aula sobre iluminação, porque eu sinto que muita gente erra na temperatura de cor. É importante tu assistir a aula sobre câmera no modo manual, porque configurar uma temperatura de cor não é só ajustar ela na tua luz, e sim na tua câmera também. As duas coisas precisam caminhar junto. Então dá uma olhada na aula sobre a câmera no modo manual. Então aqui a gente vai se aprofundar mais em temperatura de cor da luz. A luz pode ser mais quente ou mais fria, e isso afeta diretamente a sensação de imagem. Uma luz quente pode trazer aconchego, intimidade, pode remeter a dia, pode trazer felicidade. Uma luz fria pode trazer uma certa distância, enfim, solidão, pode remeter à noite, pode remeter também à tecnologia. Isso é interessante, viu? Mas também não é uma regra fechada, tá, gente? O importante é perceber que a cor da luz comunica. E aqui entra uma coisa muito importante. As fontes de luz dentro da cena precisam conversar entre si. Se eu tô gravando com luz natural e essa janela tá me trazendo uma luz mais fria, e o abajur que tá no meu cenário tá trazendo uma luz mais quente, pode ser interessante porque ele traz esse contraste entre quente e frio e cria uma profundidade também. Mas se a gente tem, por exemplo, várias luminárias diferentes, com temperaturas diferentes, sem intenção nenhuma, pode parecer e pode remeter a uma imagem mais bagunçada. Vamos para um lado mais prático. Vamos supor que tu esteja gravando com a luz natural, uma luz vindo da janela ali por 5.500 Kelvin, aí tu tem um LED em cena ali por 4.900 mais ou menos, um abajur completamente quente ali em 3.000 e a tua câmera tá em 4.000. Isso tudo virou um carnaval, tá tudo misturado e sem controle nenhum. Eu falo sobre isso na aula passada, mas tu precisa inicialmente entender qual vai ser o Kelvin ali predominante daquela cena. Então, o Kelvin predominante é a tua luz principal. Essa luz principal precisa ter o mesmo Kelvin da tua câmera. Mas é claro também que tu pode fugir um pouco da regra se tu quer essa luz principal um pouco mais quente. Eu gosto e uso bastante minha luz principal com esse aspecto mais quente, e não quer dizer que tá errado, mas entender isso pode ser uma virada de chave para conseguir construir cenários com Kelvins diferentes. Então, por exemplo, a minha câmera tá em 4.400 Kelvins e a minha luz tá em 3.900 Kelvins. A gente tem essa diferença, mas é que eu quero trazer esse aspecto um pouco mais quente da minha luz principal. 7. Iluminar em camadas. Uma cena cinematográfica geralmente tem camadas. E aqui não necessariamente você precisa de várias fontes de luz. Aqui conversa mais com a posição dessas luzes. Você pode pensar na cena em planos. O que tá mais perto da câmera? Onde que tá o personagem principal? O que tá no fundo da minha cena? E aí, pensando nesses planos, cada camada pode receber uma atenção diferente. A personagem pode estar iluminada de uma forma mais suave e o fundo ter uma luz recortada super densa e super marcada. Às vezes o fundo pode estar super escuro, mas tem ali uma luminária acesa, por mais sutil que ela seja, criando um ponto de interesse, criando essa camada, diferenciando o cenário e personagem. Ou então a janela pode se responsabilizar pela iluminação do fundo e a personagem está sendo iluminada por uma luz principal. A intenção aqui é entender esses planos e a partir disso ir construindo camada por camada. Tudo isso ajuda a imagem não parecer plana, chapada. E a luz que mais vai te ajudar na hora de criar essas camadas é a luz de recorte. Lembra do nosso esquema de 3 pontos da última aula? A luz de recorte te separa do fundo e faz com que o personagem fique em primeiro plano, se esse é o objetivo da tua cena. E aí o resto é cenário. 8. Antes de iluminar, entenda a cena. Agora seja talvez a parte mais importante de tudo. Antes de começar a colocar luz naquela cena, primeiro olha e entende o que está acontecendo ali. Aquilo que eu te falei de ir adicionando luz é muito importante. Adiciona uma luz, entende como ela se desenha e aí a partir daí adiciona a próxima ou não adiciona. Tenta entender como essa luz reverbera no cenário e no teu rosto também. Qual é o clima dessa cena? Quem é esse personagem? O que ele tá sentindo? Essa cena é íntima ou é para trazer esse afastamento? É uma cena leve? É uma cena pesada? É uma cena realista ou é uma pegada mais estilizada mesmo, mais artística? Qual momento do dia é? É manhã? É tarde? É
noite, a luz vem da onde? Qual a intenção prática daquela luz? Tu quer proporcionar um ambiente confortável ou um ambiente desconfortável? O público precisa se sentir próximo ou precisa se sentir distante? Essas perguntas vêm antes de pensar em técnica. Dá uma olhada no arquivo que eu deixei em anexo nessa aula, sobre como eu construí uma atmosfera inteira de iluminação pro curta-metragem que eu tinha comentado antes mesmo de subir qualquer tripé de luz. Eu construí toda a iluminação do curta-metragem na pré-produção, tudo usando a imaginação. Eu acho que nós criativos, a gente precisa ter uma imaginação muito aflorada. Eu tô nesse momento escrevendo um roteiro do meu próximo curta-metragem e eu nunca precisei usar tanto a minha imaginação como agora. Tudo precisa ser imaginado, o cenário, a luz, os diálogos. Uma dica interessante é leia livros. Ler livros é um ótimo exercício para quem quer desenvolver essa imaginação, porque a todo momento tu precisa imaginar os cenários daquela escrita, imaginar os diálogos, imaginar onde aquele personagem está inserido. É diferente do que assistir um filme, porque no filme tu tem o áudio e o vídeo. Na leitura tu não tem nada, tu só tem a tua imaginação. Enfim, eu falo bastante sobre esse tópico no módulo sobre ideia. É o módulo 1 desse curso. Dá uma olhada lá depois. Então é isso, a iluminação não é só uma configuração técnica e isolada. Ela nasce junto com a narrativa e ela precisa ser pensada antes. 9. Como pensar uma iluminação cinematográfica na prática? Então, para transformar tudo isso em um processo mais prático, tu pode seguir algumas etapas. Primeiro, observa o ambiente. Veja de onde vem a luz natural. Entenda o teu cenário. Perceba o que pode aparecer no quadro, o que está agregando ou o que está ali só para preencher um espaço. Segundo, defina a intenção dessa cena. Qual a sensação você quer criar? É algo mais natural, algo mais dramático, íntimo, misterioso, melancólico? Terceiro, escolha uma fonte motivada. Pode ser a janela, pode ser um abajur, pode ser uma televisão, pode ser uma luz de fundo de um corredor, pode ser o sol. Mesmo que você use uma luz artificial, como é o meu caso aqui, ela precisa parecer que ela veio de algum lugar. Quarto, posicione o personagem principal a favor da luz. Não adianta resolver tudo num equipamento se a pessoa está no pior lugar possível do ambiente da luz. Então cogite movimentar essa pessoa. Move a câmera, muda o ângulo, tente sempre. Quanto mais você tentar e praticar, melhor você vai ficar naquilo. Quinto, controle o contraste. Você precisa decidir se você quer preencher mais as sombras ou se quer deixá-las mais visíveis. Você precisa entender o quanto de contraste a tua cena vai ter. Se tiver luz demais, regula a intensidade, muda de posição. Se tiver pouca luz, adiciona luz. Não tenta compensar isso na sua câmera, subindo o ISO. Esse é o maior erro que você pode cometer. Sexto, crie profundidade. Pensa no fundo, no cenário, nas camadas. Pensa se já existe algum ponto de luz que você poderia usar a seu favor. Construa sombra, textura, recorte, tudo isso vai deixar a sua imagem mais interessante. Sétimo, a temperatura da luz está coerente com o restante do cenário? Qual é a temperatura predominante da sua cena? As fontes de luz que estão aparecendo no seu cenário estão conversando entre si? Eu sei que parece muita coisa para pensar ao mesmo tempo, mas por isso que existe a pré-produção, olha aí. Olhem o tamanho do arquivo e o tanto de informação que tem sobre a direção de foto do curta que eu assinei. Tudo isso estava previsto antes, pensado com calma. Eu estava buscando referências enquanto eu construía essa iluminação, então são coisas que tu precisa fazer na pré-produção. É muito importante a prática. Você pode assistir diversas aulas com diversas pessoas que sabem muito, pode colher todo o conhecimento do mundo, mas se você não botar em prática, você não vai absorver e não vai aprender a usar esse conhecimento. O cinema é tentativa e erro, e no início vai ter muito erro, galera, mas depois tu aprende. Tenta fazer um pouquinho todo dia, ou enfim, toda semana, todo mês, encaixa isso no seu dia a dia mesmo, na sua rotina. Não precisa nem postar essas tentativas, não precisa usar esse vídeo para alguma coisa depois, tente só executar. Liga a luz e vê como ela se desenha, testa diferentes setups de iluminação e com o tempo você vai aprimorando. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu adoro esse assunto, então eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma aula esmiuçando e explicando melhor a pré-produção do curta que eu deixei em anexo aqui pra vocês. É isso, eu vejo vocês na próxima aula.